dia, irmãos. Estou com a garganta um bocado arranhada. Vamos ver se neste segundo culto se eu uso mais o microfone, porque no primeiro culto parece que ignorei esta demanda e alguns irmãos não ouviram a minha voz, disseram que eu tenho uma voz suave. Irmãos, sabem, no primeiro culto eu referi e agora reforço essa ideia. ah, um bocado irónico pregar sobre o mal, porque o Jário e o Mário foram para os Estados Unidos, largaram-me com este problema do mal, que não é fácil. Pregar isso de manhã e pregar isso num segundo culto, não poderia haver maior maldade para introduzir este tema do mal. Portanto, fica aí registado para os nossos pastores essa pequena nota. Irmãos, hoje, então, como eu já referi, vamos abordar o problema do mal. Mas antes, vamos orar pedindo a direção do nosso Deus durante este tempo. Senhor, estamos gratos pela tua bondade, pela tua palavra, Senhor. Estamos gratos também, Senhor, por aquilo que nós acabamos de cantar, que revela, Senhor, a tua soberania sobre todas as coisas, Senhor. Pai, neste momento eu venho-te pedir que tu me possas usar, Senhor, que eu possa, Senhor, expor a tua palavra fielmente e que nós possamos, Senhor, ter uma visão adequada sobre este problema do mal. Senhor, eu quero também pedir-te que tu possas cuidar do Jairo e do Mário, que eles também hoje estarão com uma dura tarefa de pregar a tua palavra numa outra língua, num outro país, Senhor. Então, Senhor, quero lembrá-los e quero pedir que tu possas, Senhor, cuidar dos nossos queridos pastores, Senhor, e tu lhes possas imbuir também a tua força para que façam a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso texto base hoje é Gênesis 3. Vou ler do versículo 3 ao 15, antes então de avançarmos para o desenvolvimento da mensagem. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem o tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram para si folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, vou dar um salto ao verso 15, que diz o seguinte. Verso 15, desculpem, vou partir do 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Corria o ano de 2017, dia 17 de junho de 2017, quando um incêndio florestal arrasou o concelho de Pedrógão Grande. 66 pessoas perderam a vida. Entre elas estavam Lígia Souza e Sérgio Machado, que foram engolidos, irmãos, pelas chamas, juntamente com 2 filhos, Martim, de 2 anos, e Bianca, de 4. Havia também uma outra família, dentre muitas, com um total de 8 membros, que ao tentarem escapar às chamas que cercavam a sua aldeia, dividiram-se em 2 carros, mas acabaram por serem engolidas pelo incêndio, apenas 1 quilómetro mais à frente. Nessa tragédia de Pedrógão, 500 casas foram destruídas, total ou parcialmente, e várias empresas foram afetadas, colocando em causa vários postos de trabalho. Irmãos, foi algo nunca visto em Portugal.
O desastre de Pedrógão foi o maior incêndio florestal neste país. E desde 1900, o 11º mais mortífero a nível mundial. Alguns anos mais tarde, mais precisamente a 6 de maio de 2020, uma outra tragédia. Após ser brutalmente torturada com água quente e espancada pelo pai, com a participação da madrasta, Valentina, de apenas 9 anos, foi colocada no sofá de casa, onde após cerca de 6 horas de total agonia, sofrimento e solidão, espumou pela boca, teve várias convulsões e acabou por morrer. Um sofrimento atroz. Ao dar-se conta do sucedido, o pai perpetrou essa maldade. Tapou a cara da menina com um pano e foi para o quarto ver Netflix. De madrugada, quando estavam todos a dormir, ele agarrou o corpo da filha, meteu no carro, levou para o mato e abandonou-a para casa dormir. No dia seguinte de manhã, acordou e foi à polícia dar conta do desaparecimento da filha. Obviamente, depois mais tarde foi apanhado. E penso, sinceramente espero, que ele neste momento esteja ali na prisão. Irmãos, sejamos honestos. O problema do mal é um problema que aterroriza os crentes. Perante estes relatos que eu acabei de dizer, perante tantas tragédias como essas que nós acabamos de ouvir, quem é que nunca se questionou? Onde está Deus perante todo este mal? Como é que nós podemos justificar a presença do mal no mundo e ao mesmo tempo dizer que Deus é amor? Aqui mesmo, no nosso meio, agora e no primeiro culto, nós temos irmãos que têm passado terríveis momentos de sofrimento, já seja a nível físico, a nível psicológico, a nível mental. Irmãos que perderam filhos, irmãos que perderam entes queridos, irmãos que sofrem com várias doenças, irmãos que passam por problemas conjugais, que lidam com a doença dos filhos e tantos outros males. Sabem, para aqueles que são céticos, ou que se dizem ateus, ou que se recusam a acreditar em Deus, o problema do mal é visto como um porto seguro, onde podem ancorar a sua descrença. É como nós, quando estamos cansados à noite, chegamos e ancoramos a nossa cabeça na almofada. Esses fazem o mesmo perante o problema do mal. Acreditam que este tema fornece evidências para apoiar a sua atitude rebelde para com Deus. Ou mesmo para afirmar que Deus não existe, ou que se Ele existe, não se importa comigo e contigo. Infelizmente, muitos crentes também pensam dessa maneira. Por não conseguirem dar resposta ao problema do mal, fogem simplesmente. E muitas vezes, irmãos, adotam doutrinas estranhas. Defendem que o mal não existe, ou que é simplesmente culpa de Adão, mas não conseguem, na realidade, fornecer uma evidência válida, ou evidências válidas, que justifiquem que o mal realmente existe, que justifiquem o porquê do mal existir, tanto para si mesmos como para outros. Justifiquem que Deus realmente é amor e que, apesar do mal existir, e principalmente que apesar do mal existir, Deus domina sobre todas as coisas. E que sim, irmãos, a Bíblia tem respostas para nos dar. Eu lembro de há uns anos atrás, com o meu chefe. Ele era o meu chefe, o Miguel, mas nós falávamos muito, éramos muito amigos e continuamos a ser.
e falávamos muito sobre a Bíblia. Porque o Miguel sabe que eu sou crente e ele às vezes até chateava-se comigo: tu só falas da Bíblia, vamos falar de outras coisas. E estávamos a falar deste problema do mal. E ele encurralou-me e eu caí nisto. O Miguel disse-me: mas Davi, se Deus controla tudo como tu dizes, Ele também controla o mal. E eu, encurralado, também fugi. Por isso sei bem do que falo. Irmãos, nesta manhã, iremos abordar o problema do mal, não com o intuito de o resolver. Isso é impossível. Mas de conhecer aquilo que Deus e o Senhor pretende que nós saibamos, que respondamos, principalmente aquilo que o Senhor quer que façamos perante o flagelo do mal. Agora, eu não pretendo apenas fornecer informações, digamos que académicas sobre o mal, dizer o que é o mal, de onde é que o mal veio, como é que se originou. Mais do que focar no problema, quando eu fazia o estudo para hoje, nesta manhã, o Senhor levou-me a pôr os olhos na solução. Então, na realidade, hoje, mais do que focar no problema do mal, vamos focar na solução para o mal. Falar do mal, irmãos, no sentido geral, implica uma abordagem temática. Apesar dos muitos versículos que eu vou citar nesta manhã, como já viram, nós temos um texto base que será Gênesis. E já daqui a bocadinho vão perceber porque é que eu me quero focar aí. A nossa mensagem será dividida em dois momentos. No primeiro iremos então responder a algumas questões mais gerais, mais teóricas sobre o mal. E no segundo momento, então olharemos para esse texto para tirarmos exortações práticas sobre aquela que deve ser a nossa postura perante esse flagelo do mal. Passamos então ao primeiro ponto nesta manhã, irmãos. O Hugo vai projetar ao que chamei de o problema do mal, considerações ou lições teóricas. Agora, nós não podemos falar do mal sem definir o que é o mal. O que é o mal? O falecido teólogo R.C. Sproul dizia que o mal não é. E é um conceito interessante. Agora, o que é que significa o mal não é? O mal não é, digamos, algo que tenha uma existência em si. Precisamos palpar, tocar. O mal, antes, irmãos, é a ausência ou a corrupção do bem. É como o escuro. O escuro é a ausência da luz. E o mal também funciona nesta mesma base. O mal é a ausência ou a corrupção do bem. É uma manifestação de ausência de algo, que neste caso é o bem. Agora, eu penso que isto fica claro para nós, por isso não me alongarei mais acerca da definição que eu quero trazer para o mal. O mal, nós podemos dividir, irmãos, em algumas categorias. Por exemplo, John MacArthur divide o mal em pelo menos 4 categorias. Mal natural, mal moral, mal sobrenatural e mal eterno. Só uma nota, já que me estão a gravar. Eu não podia vir aqui pregar pela primeira vez sem citar John MacArthur. Senão o Mário Pina nunca mais me deixaria subir aqui. Portanto, Mário MacArthur. Agora, eu concordo plenamente com a argumentação do John MacArthur. Mas nesta manhã, eu quero destacar apenas 2 destas categorias do mal, por serem, digamos, aquelas que nos estão mais próximas. Então, existe o mal natural. Em primeiro lugar, há o mal natural, que é um mal impessoal, é externo, é físico, é temporal. São as doenças, são os desastres, as catástrofes, desde as pequenas bactérias, a tsunamis e tudo aquilo que está à volta disso. Todo o mundo natural é incessantemente afetado por coisas más. Vivemos à mercê de uma criação decaída. Vivemos à mercê da corrupção física, que é evidente para nós. Por exemplo, eu conheço alguns irmãos nesta congregação que, alguns anos atrás, eram mais bonitos. Hoje, passaram por um processo de envelhecimento. Os fogos de Pedrógão, irmãos, que eu referi no início, são um exemplo bem próximo dessa nossa realidade. Então, eu penso que fica claro para nós, não é? O que quer dizer mal
natural. Agora, existe também o mal moral. Este, ao contrário do mal natural, que é impessoal, é exterior a nós, o mal moral é pessoal, está dentro de nós, é espiritual, é interno, é a maldade, é o pecado, é a transgressão. Ele domina a vida da humanidade. Vejam o que Paulo afirma em Romanos 3:10. Ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Essa passagem, só para contextualizar, faz parte do argumento do apóstolo Paulo para mostrar que todas as pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, estão debaixo da lei do pecado e a necessidade de salvação através de Jesus Cristo. Portanto, essa passagem reflete a teologia paulina sobre a condição humana. A ênfase não está em apenas declarar que ninguém é perfeitamente justo, mas em destacar a necessidade de salvação pela fé, pela graça, através da fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo segue expondo como a justiça de Deus é manifestada através da fé em Cristo, que nos oferece a reconciliação com Deus, apesar da nossa falha moral. Iremos explorar esse ponto um bocadinho mais daqui à frente. Agora, este conceito do mal, irmãos, é muito importante no desenrolar da nossa argumentação nesta manhã. Aliás, daqui tiramos aquilo que eu não quero chamar como primeira lição, mas a primeira declaração clara e enfática, para que não restem dúvidas. A essência da definição do mal, não se esqueçam, o mal é a ausência ou a corrupção do bem. A essência dessa definição prova claramente que Deus não foi, nunca poderá ser considerado o autor do mal, por experiência. E passo a explicar. Se a ausência do mal, se o mal é a ausência ou a corrupção do bem, Deus nunca poderia ser o seu perpetrador, o autor material, porque isto violaria o seu caráter, aquilo que ele é. O que é que Deus é, irmãos? Vejamos o que é que nos diz Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. No contexto deste versículo, Tiago está a falar como Deus é a fonte de todas as coisas boas e perfeitas. Ele destaca que Deus é constante e imutável, ao contrário das coisas que podem mudar. O versículo enfatiza a natureza constante e confiável de Deus como aquele que provê todas as dádivas e bênçãos. E mais, o versículo faz parte de uma secção mais ampla, onde Tiago aborda as tentações e os desafios que as pessoas enfrentam na vida e onde encoraja os seus leitores a não culparem Deus pelas tentações, pois Deus não é a fonte do mal. Pelo contrário, Deus é a fonte de coisas boas e perfeitas. Ele é digno de confiança. O Salmos 105 diz o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Portanto, se a essência do mal é a ausência ou a corrupção do bem, Deus nunca poderia ter criado o mal por experiência, porque Deus é totalmente bom. Nele não há sombra de variação. É uma conclusão filosófica, é empírica, mas é lógica. O caráter e o ser de Deus contrariam aqueles que o colocam no centro como aquele que trouxe o mal por experiência até nós. Agora, eu de manhã contei essa história para que possa ficar mais claro também contra vocês. Na nossa juventude, na nossa igreja, as meninas, as jovens, que olhavam para os rapazes, categorizavam os rapazes como TDB, ou seja, tudo de bom. E aparentemente eu era um TDB porque a minha esposa escolheu-me para se casar com ela. Mas nada poderia estar mais longe da verdade, irmãos. Ninguém, nenhum de vocês, por mais bonitos que sejam, por mais barba linda que tenham, ou cabelo glorioso, ou mesmo falta de cabelo glorioso, ninguém aqui é um TDB. Deus é o único que é perfeitamente bom. Deus é o único que pode levantar essa bandeira. Portanto,
o caráter de Deus e quem Deus é, automaticamente afastam-no da autoria moral do mal. Agora, irmãos, com isto em mente, é impossível então que nós não nos questionemos. Onde é que está Deus no meio de tanto mal? Como é que nós podemos defender a Deus perante o problema do mal? Agora, essa pergunta nos conduz àquilo que é chamado de uma teodiceia, que é a defesa de Deus perante essa questão do mal. Uma forma de defender a justiça de Deus perante a questão do mal. Agora, a problemática do mal está ligada à falta de conhecimento de quem é Deus. Exatamente, irmãos. A falta de conhecimento de quem Deus é está ligada a esta problemática. Nós não sabemos, nós não conhecemos e muitas vezes não conseguimos explicar quem Deus é. Mas Ele nos dá essa resposta na sua palavra. Ele nos revela o propósito e a razão para a existência do mal. Temos a tendência, irmãos, de colocar Deus ao nosso nível. E por isso achamos que Deus é egoísta, que Deus é caprichoso. E ignoramos que é o próprio Deus quem resolve o problema do mal. Nós achamos que podemos colocar-nos aqui e Deus aqui ao mesmo nível e compararmos-nos com Ele. Nada mais enganoso. Deus está acima, Deus está mais alto. Nós não somos nada perante Deus. E é a forma como nós olhamos para Deus, a falta de conhecimento de quem Deus é, que levanta essa problemática do mal, que levanta estas perguntas e estas questões aos nossos corações, irmãos. Os liberais dizem que Deus não conhece o futuro. Portanto, Ele não sabia que o mal iria acontecer. Outros, e agora vou picar alguns irmãos, pelo menos um eu sei que vou picar, como os arminianos, eles dizem que o livre-arbítrio do homem é que é o responsável pelo mal. A lógica deles é que se Deus é bondoso, Deus é tão bondoso que Ele deu ao homem a capacidade de decidir o que fazer. Ele é tão bom que Ele deixou-nos escolher livremente aquilo que nós queríamos. E, obviamente, o homem escolheu o mal. Portanto, Deus não tem nada a ver com o mal a nível de decreto, porque Ele deu liberdade ao homem para fazer o que quisesse. E isso já desculpa Deus, já põe Deus num canto, já ampara o Senhor. Essa é a nossa tendência, de livrar Deus desse suposto problema de incompatibilidade entre o mal que existe e a sua soberania. Sabem, irmãos, lá em casa eu tenho uma bebé de 10 meses, já está naquela fase que se agarra às coisas, que anda de um lado para o outro. É cansativo. Mas eu tenho que estar sempre atrás da miúda, para ela não cair. Ou para que quando ela escorregar, ou cair, ou qualquer coisa, eu estar lá a fazer estes movimentos, agarrar a miúda para evitar que ela se magoe. Nós temos a tendência de fazer isso com Deus. Como se nós pudéssemos realmente amparar o Senhor e dizer: Senhor, eu vou te ajudar. Há este problema, mas não te preocupes, eu vou estar aqui para te apanhar. Quando nós não conseguimos dar resposta, não nos podemos igualar à mente do Senhor, irmãos. Tentam de todas as formas tirar Deus da equação, livrando-o então deste problema. Mas estas posições limitam a soberania de Deus sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, eu não posso deixar de dizer isso. Se és liberal, se és arminiano, ou de qualquer outra corrente que busca livrar Deus deste problema do mal, pondo-o num canto à parte, tentando apanhá-lo quando ele cai, como se ele não controlasse tudo, deixa-me mostrar, ou melhor, deixemos que a Bíblia nos mostre quem é o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus da Bíblia, irmãos, é verdadeiro e único Deus vivo. Ele é o Deus que as Escrituras dizem que Ele é, porque as Escrituras são a sua própria autorrevelação. Ele é todo-poderoso, Ele é omnisciente, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é santo. Ele é soberano e controla absolutamente tudo. Não há nada que exista, ocorra ou venha a ocorrer que não esteja sobre o seu controle. 1 Crônicas 29, 11 e 12 afirma que Deus é o dono de tudo nos céus e na terra. E Ele reina de forma suprema sobre tudo.
Salmos 115, 3 destaca que Deus está nos céus e age de acordo com a sua vontade. Daniel 4:35 ressalta que Deus age conforme a sua vontade, tanto no céu como na terra, e ninguém pode questionar ou deter as suas ações. As Escrituras afirmam claramente a soberania de Deus. É absoluta, infinita, é irresistível. Ele tem o direito de governar o universo que Ele fez e Ele o faz. O seu direito é o direito de o oleiro sobre o barro que molda como quer. Ele não está sobre lei nenhuma fora de si mesmo. Ele não tem influências exteriores. Ele é uma lei para si mesmo, sem obrigação de prestar contas a ninguém. Irmãos, Deus não precisa do VAR, como os árbitros no futebol hoje em dia, para auxiliá-lo a ver as coisas. Deus é o árbitro supremo. Reparem, Deuteronômio 32, 39, e não estou a abrir os versículos para lermos por causa do nosso tempo, declara que Deus é o único que dá a vida e causa a morte, não havendo ninguém capaz de resistir à sua mão. Êxodo 4:11 destaca a autoridade de Deus sobre as capacidades humanas, inclusive as limitações físicas. Êxodo 2 Reis 17:25 relata um acontecimento onde Deus enviou leões para lidar com uma situação. Meus irmãos, nós poderíamos passar aqui a manhã inteira. Eu sei a quantidade de versículos que eu tive de cortar para que não ficássemos aqui até a noite a citar versículos que mostram a soberania total de Deus sobre tudo e todos. Portanto, com o que já vimos, com o que já lemos, podemos concluir que o mal existe. Deus existe. E agora preparem-se para não caírem de lado. Olhem para mim. O mal existe, Deus existe. Irmãos, Deus quis, Deus decretou, Deus ordenou que o mal existisse. Deus quis, Deus ordenou e Deus decretou que o mal existisse. Atenção, Ele não experimentou o mal. Já vimos que a definição do mal, a própria definição do mal, mostra que Deus nunca experimentou o mal e nunca poderá fazê-lo. Mas Ele ordenou que o mal existisse. Nada foge ao controle de Deus, nem mesmo o mal. Por pior que possa parecer, por pior que sejam os relatos, como nós vimos no início, Deus controla o mal. E se o mal existe, é porque Deus quis que ele existisse. Não nos deixemos enganar. Deus decretou que o mal existisse. Agora, Ele não o criou, experiência, como eu já disse, Ele não podia. Ele é santo, santo, santo. Mas Ele não o impediu. O mal aconteceu numa rebelião contra Ele. Mas Deus quis que essa rebelião acontecesse. Na verdade, se estudarmos a Bíblia com atenção, irmãos, nós podemos ver muitas maneiras pelas quais Deus usou o mal. O mal natural, o mal moral, o mal sobrenatural para os seus próprios fins. Até mesmo o mal eterno às vezes é usado para trazer temor. Eu conto a minha própria experiência. Pela graça de Deus, eu vim a Cristo com medo do inferno. O mal eterno. Eu ainda lembro das palavras do pregador naquele dia. Se tu estás aqui e não tens Cristo, vais para o inferno. Ele não foi meigo. Tu vais arder no fogo eterno do inferno. Eu só me lembro de ser uma criança para aí 12, 13 anos, cheio de medo naquela cadeira, cheio de medo naquele lugar, a implorar a Deus, salva-me, salva-me deste destino terrível. Deus usa o mal para os seus propósitos. Deus controla o mal. Irmãos, Deus decreta o mal. Agora, temos que dizer, eu tenho que dizer, o Salmo 5, 4, diz, porque tu não és um Deus que tenha prazer na maldade, e nenhum mal habita em ti. Irmãos, o mal existe, Deus existe, o Deus da Bíblia existe, Ele é absolutamente soberano sobre tudo, mas Ele decretou o mal, Ele usa o mal, mas sem maldade. Há uma grande diferença. Sem maldade. Nele não há uma ponte de maldade. Deus é totalmente bom. Agora, Deus permite, acima de tudo, o mal para a sua própria glória. Para a sua própria glória. A confissão de Westminster resume tudo em relação a este ponto. Deus, desde toda a eternidade, pelo mais sábio e santo conselho da sua própria vontade, livremente e imutavelmente, ordenou o que quer que viesse a acontecer. Contudo, assim,
Nem Deus é o autor do pecado. Nem é oferecida violência à vontade das criaturas. Nem é tirada liberdade ou contingência de causas de segunda mão. O pecado procede somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justo, não pode ser o autor e aprovador do pecado. E tudo o que Deus decreta e providencialmente realiza é para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Este é o Deus que nós temos. Este é o Deus que servimos. O mal não foge ao seu controle. Ele tem um propósito. A mente do Senhor é mais elevada que a nossa. Nós não podemos igualar-nos com Deus e chegar à frente e perguntar porquê, Senhor? Porque os pensamentos do Senhor estão lá em cima. Nós não somos nada. A forma como nós olhamos para Deus é a fonte desta problemática. Mas sigamos, irmãos. Passemos à próxima pergunta. Porque o nosso tempo já vai longo e ainda tem muita coisa para cobrir. Quando é que surgiu o mal e quem foi ou foram os seus autores? Agora, é um grande desafio responder a esta questão, mas também, ao mesmo tempo, é um grande deleite. É um grande deleite ver o que a própria Bíblia nos tem a dizer sobre esta matéria. Agora, eu dividi a origem do mal em 2 pontos, em 2 momentos distintos. Embora, e já vos vou explicar porquê, Deus parece querer que nós foquemos apenas num destes momentos. O primeiro momento aconteceu nos céus com a rebelião de Satanás. Irmãos, nós não podemos ter medo de afirmar que o mal começou nos céus. Satanás liderou uma rebelião contra Deus e, juntamente com outros membros do exército celestial, caiu em pecado, tendo dado origem ao mal. A rebelião aconteceu, esta rebelião de Satanás aconteceu, eu acredito, não é? Pouco depois dos relatos de Gênesis 1:31. E o que é que diz Gênesis 1:31? Agora, é aquele momento em que, se não souberem responder, eu vou fazer queixinhas ao Jairo. Que é sinal que ninguém esteve atento às pregações dele. O que é que aconteceu? O que é que Deus disse em Gênesis 1:31? Quando acabou de fazer tudo. Sem olhar para as Bíblias. Tudo era o quê? Muito bom. Tudo era muito bom. Deus não iria dizer isso se nesse momento já houvesse a rebelião no céu. Então este quadro de rebelião de Satanás aconteceu depois destes acontecimentos, mas certamente um bocadinho antes, ou no momento do início do capítulo 3, versículo 1, que é quando a serpente chega para tentar a Eva. Irmãos, Ezequiel 28, 11 a 15, parece ser uma descrição de como era Satanás antes da queda. Para dar um pouco de contexto, nesta passagem Deus instrui o profeta Ezequiel a dirigir um lamento ao rei de Tiro. Contudo, apesar de não ser totalmente consensual, parece claro que estes versos falam de Satanás. Isaías 14, 12 a 15, parece descrever a motivação que levou Satanás a querer ser como Deus. O orgulho. Apesar de no contexto ser uma passagem que expõe a arrogância e a ambição do rei da Babilônia, o que está por detrás de tudo é a descrição da queda de Satanás. Até Jesus faz referência a isso no Novo Testamento, mais precisamente em Lucas 10, 18. Agora, se me estão a acompanhar, eu quero que prestem bem atenção, irmãos, ao que eu vou dizer agora. Deus não está interessado, irmãos, em que nós saibamos detalhadamente, pelo menos por agora. E quando falo de agora, refiro-me à presente era, não a este momento, mas à presente era em que nós vivemos. Em como o mal passou a existir neste primeiro momento. E eu te explico porquê. Reparem, todos os relatos que existem deste primeiro momento, inclusive os versículos que eu citei anteriormente, em Isaías e em Ezequiel, estão de certa forma encobertos. E nós temos de saber ler as entrelinhas. Não podemos esquecer que a Bíblia é um relato, é uma história. Quando nós contamos uma história, quando nós contamos um conto, ou nós escrevemos algum livro, e nós encobrimos certas partes e focamos outras partes, isso quer dizer que nós queremos que os leitores foquem a sua atenção naquilo que nós estamos a descrever. E aqui, Deus simplesmente decide que não vai dar muitas pistas em relação à rebelião que aconteceu no céu. E porquê é que eu digo isto, irmãos? É importante. Satanás foi tomado de orgulho. Sim, a Bíblia nos diz isso. Mas, reparem, a terra só foi amaldiçoada quando Adão e Eva caíram. Só quando eles caíram, não quando Satanás caiu. Isto é um indicador muito forte. Na esfera humana,
A Bíblia revela a história da humanidade para nós lermos e conhecermos. Por isso nós devemos falar do mal mais na nossa esfera. Há muita curiosidade por saber como é que aconteceu ali no céu. Porquê é que os anjos se rebelaram? Porquê é que Satanás se rebelou? Como é que aconteceu? Será que ele chegou ao pé do Senhor com uma espada? Eu vou-te matar porque eu vou ser superior a ti. A Bíblia não nos diz. A Bíblia não nos conta. A Bíblia nos diz aquilo que precisamos saber. Basicamente, que Satanás era perfeito quando foi criado. E o orgulho fê-lo cair. Irmãos, nem todas as nossas respostas serão satisfeitas. Nem todas as nossas curiosidades serão satisfeitas. Aqui, eu não sei se algum dia, na glória, o Senhor vai nos mostrar o filme completo. Eu não sei. Só sei que neste momento, parece que o Senhor quer que nos foquemos no mal dentro da nossa esfera. Que foi quando Adão e Eva caíram. Agora, a partir daqui, há duas coisas que nós podemos fazer. Podemos resignar à vontade do Senhor ou podemos especular. Agora, irmãos, a especulação é algo complicado e é algo perigoso. Reparem que quando nós agarramos da Bíblia e nos resignamos ao que a Bíblia nos diz, continuamos sempre perto. Se tu começas a especular, vais especulando, como eu estou-me a afastar do microfone, a minha voz está a desaparecer eventualmente, pelo menos lá em casa, é o que a especulação faz. Afasta-nos da Bíblia. Estamos a ser levados por ideias que não estão na Bíblia. Por isso é importante que retenhamos que na esfera celestial, Deus não está interessado em que nós saibamos mais. Diz respeito a Ele. E Deus sabe porquê. Acho que nós já temos muito para refletir em relação ao mal na nossa esfera. E vejam, irmãos. Vejam. Deuteronômio 29, 29. Vou abrir aqui e vou ler com os irmãos. Deuteronômio 29, 29. A pessoa está aqui em cima nervosa, já não sabe Deuteronômio no Novo, no Antigo Testamento. Mas graças a Deus já encontrei. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos as palavras desta lei. O contexto deste versículo está dentro do discurso de Moisés sobre a aliança e a importância de seguir a lei de Deus, enquanto ele reconhece que existem aspectos que pertencem exclusivamente a Deus. Este princípio é igual para nós. Há coisas que Deus decidiu que ficassem na sua esfera. E a origem do mal ali na esfera celestial parece ser uma dessas coisas. Por isso é que eu passo assim por alto. Dou o importante. E agora vamos colocar o nosso foco naquilo que nós temos que colocar. Irmãos, se nós formos colocar o foco ali em como Satanás caiu, o que é que aconteceu e tudo mais, corremos o risco de cair em heresias. Muitos têm caído. Muitos têm caído. Perdem a confiança em Deus por estarem a imaginar coisas que não devem imaginar, em vez de focar-se naquilo que a Bíblia diz. Perdem a confiança em Deus, perdem a confiança na sua palavra e, consequentemente, perdem a confiança e abandonam a fé. Abandonam a fé. Cuidado com as especulações. As pessoas parecem que eu estou aqui com uma faca, mas eu vou ter que dizer isso. Cuidado com as especulações. Não só nesta esfera, mas em tudo o resto. Por exemplo, com as ETs. Cuidado com as especulações. Agora, irmãos, dito isto, concluímos desde já que ninguém pode afirmar, dizer que saber como é que o mal passou a existir na totalidade. Porque começou lá em cima e nós não temos tantos detalhes. Nós sabemos a motivação, mas não sabemos tudo o que está por trás. Não sabemos o que motivou a motivação. Isto é um conceito mais filosófico. Se forem ouvir R.C. Sproul, ele vai dar uma lição sobre isso, que eu não posso dar agora, porque eu não tenho capacidade, porque também não nos sobra tempo. Mas talvez o Senhor um dia nos diga. Talvez não. Mas foquemo-nos naquilo que Ele diz na sua palavra. E isto nos leva então ao segundo momento da entrada do mal, da origem do mal neste caso. O segundo momento é-nos retratado na Bíblia, em Gênesis 3, como nós acabamos de ler no início desta mensagem. Mais precisamente o versículo 6 detalha
em que Adão e Eva tomaram do fruto proibido e comeram. E vejam a mudança radical em relação ao primeiro momento. Se no primeiro momento nós não temos detalhes, se no primeiro momento nós não sabemos detalhadamente o que aconteceu, no segundo momento, neste momento da entrada do mal na esfera terrestre, temos detalhes de sobra que nos dão para estar aqui literalmente dias e dias discorrendo sobre isso. Parece que o Senhor, é lógico, basta ler nas entrelinhas, basta perceber a intenção do autor. Deus quer que nos foquemos nesta parte. Deus quer que nós saibamos como o mal entrou na nossa esfera e que daí extraiamos lições que para nós serão de benefício em relação a este problema do mal. Irmãos, fica claro que é o que Deus quer. Este relato de Gênesis 3 traz para nós lições práticas às quais devemos então colocar o nosso foco. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. O que eu chamei de lições práticas, problema do mal, considerações práticas ou lições práticas. Porque, como eu disse no início, eu não quero apenas despejar informação sobre o mal. Eu quero que vejamos alguns aspectos práticos sobre o mal que nós podemos fazer e evitar que o mal nos cerque ou que cerque a nossa família. Irmãos, agora, este capítulo, o capítulo 3, o pastor Jário já esmiuçou este capítulo por inteiro. Portanto, o meu objetivo nesta manhã não é fazer o mesmo. Eu vou ser cirúrgico. Eu vou agarrar naquilo que eu pretendo que vejam em relação ao mal. Se quiserem saber todos os detalhes e, como disse o outro, e mais não sei o quê, sobre Gênesis 3, podem ir ao nosso YouTube, estão lá todas as mensagens, voltem atrás, vejam Gênesis 3 e vejam todos os detalhes que o pastor Jair já deu. Agora, para nós, aqui nesta manhã, eu quero focar outras coisas. Reparem, Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, 1. Em condições normais, eu já teria chegado lá. Diz o seguinte, mas, e é esta pequena palavra, esta pequena conjunção que eu quero destacar aqui. Mas a serpente, mais sagaz do que os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse. Irmãos, reparem, e agora preciso mesmo que prestem bem atenção. A estrutura e a forma como o autor, como Moisés, que é o autor de Gênesis, conta a história da entrada no mundo, através do pecado, sugere uma conexão entre a inação do homem e as suas responsabilidades com a introdução do mal nesta narrativa. Ao usar a conjunção mas, no início deste capítulo, após o último versículo do capítulo 2, o autor estabelece então uma ligação direta e causal entre os eventos. Essa conjunção mas, que é uma palavra que serve para ligar estes dois capítulos, indica uma mudança então significativa nesta narrativa e prepara o leitor, que somos nós, para o desenvolvimento subsequente desta história. No último versículo do capítulo 2, somos informados de que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Essa afirmação transmite um estado de pureza e inocência antes da queda, indicando que eles viviam em harmonia com a criação e com Deus, eles não tinham noção do mal ou de culpa, pois ainda não haviam desobedecido ao mandamento divino de comer ou de não comer, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, é este ponto que eu quero focar, e neste momento, apesar de todos poderem ouvir, eu quero focar a minha atenção nos homens. Quero focar a minha atenção nos homens, porque esta mensagem, esta lição é para nós, homens. Porque assim como Deus deu uma função a Adão ali no Éden, Deus disse a Adão para dominar. Deus deu uma função a Adão de cuidar da sua esposa. De cuidar da sua esposa. De cuidar da sua criação. Adão estava presente quando a serpente abordou Eva. E ele não interveio ou assumiu a responsabilidade de protegê-la ou de corrigi-la.
Normalmente nós ouvimos por aí umas fábulas de que Adão foi tão amoroso que quando Eva comeu do fruto, ele também agarrou e comeu. É como normalmente quando vemos nos filmes, imaginem que Eva está lá longe, faz o movimento de agarrar a maçã e Adão veio de longe, não, e câmera lenta, não, Eva, não. Não foi nada disso. Adão estava ali ao pé. Ele estava ali ao pé. Ele ouviu a conversa. Ele ouviu a serpente enganar a esposa. E o que é que ele fez? Nada. Adão não assumiu a sua responsabilidade. Irmãos, esta estrutura narrativa enfatiza a importância da ação responsável e a vigilância do homem diante do mal e da tentação. A história destaca que o pecado entrou no mundo não apenas por causa da influência externa da serpente, mas pela escolha do ser humano em desobedecer ao mandamento de Deus. E pela falha da sua responsabilidade de liderança e proteção, neste caso, Adão. Então, esta conexão pode ser vista como uma maneira de chamar a atenção para a inação do homem e a sua responsabilidade compartilhada na entrada do mal no mundo. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Mais do que focarmos a nossa mente em pensar, mas como é que existe o mal? Porquê é que o mal existe? Porquê é que Deus isso e que Deus e aquilo? Foquemos a nossa atenção, homens, foquemos a nossa atenção naquilo que o autor quer que vejamos nessa história. Deus pretende que nós meditemos nisso. Nós não podemos ignorar isso de forma alguma. E isto já foi repetido vezes e vezes sem conta nesta igreja, neste púlpito, por vários homens. E o Senhor conduziu o meu coração a dizer-vos isso também, homens. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. O mal entrou porque Adão foi um banana, desculpem a expressão. Adão viu a sua esposa ser enganada pela serpente. Adão não foi proteger a sua esposa. E com isso o mal entrou. Ele falhou na sua responsabilidade. Ele não assumiu a sua responsabilidade. Irmãos e amigos, não irmãs e amigas, irmãos e amigos, como é que estamos dentro das nossas casas? Como é que estamos perante as nossas responsabilidades? Como é que estamos perante as nossas esposas? Como é que estamos perante os nossos filhos? Como é que estamos? Permitimos que o mal entre por causa da nossa inação, por causa da nossa falta de ação, por causa da nossa falta de vontade de ser. E eu não estou a ser machista quando eu digo isto, mas a nossa falta de ação como homens de proteger a nossa casa. Foi a função que Deus nos deu. Foi a função que Deus atribuiu a Adão e ele simplesmente ignorou, porque ele ouviu, ele não protegeu a sua esposa. Ele não foi ter com a serpente e disse, não, tu não vais enganar a minha esposa. Não foi isso que Deus disse. Não foi isso que Deus mandou. Irmãos, eu posso falar disso. Eu vivi esta experiência e eu não pedi autorização à minha esposa para falar disso, mas eu não posso deixar de falar disso. Muitos irmãos conhecem, talvez muitos não conhecem por detalhe, ou muitos conhecem por ouvir falar. Mas a minha esposa, há uns meses, passou por uma situação terrível, complicada, de foro mental. Quando nasceu a nossa segunda filha, normalmente as mulheres ficam vulneráveis nesse ato de dar a luz. Mas a minha esposa ficou sobremaneira vulnerável. O inimigo entrou e desfez, amassou a mente dela. E sabem porquê? Porque eu não estava. Porque eu fui um Adão. Já seja por cansaço, já seja por distração, já seja por querer ou por não querer, já seja por causa do trabalho, por causa do seminário ou por causa da própria igreja. Eu não protegi a minha esposa. Eu não a protegi. E ela passou. Nós passamos. Eu, ela, os meus filhos e, consequentemente, toda a igreja e familiares por uma situação terrível. Eu não estive lá.
Eu tive durante todo esse tempo a questionar: Deus, porquê, Senhor? Mas porquê? Pai, porquê? Pai, o que é que eu faço? Pai, qual é a causa? Senhor, mostra-me, porque eu quero ajudar a minha esposa. Se calhar o Senhor fez-me passar por isso para entender este ponto que eu quero transmitir aos irmãos. Eu não estive. Se eu tivesse cara a cara com o Senhor dir-me isto, tu não tiveste. E eu tenho que saber assumir a responsabilidade. Eu tenho que saber cuidar da minha esposa. Porque se tu não cuidas, porque se tu não provês material espiritual, alguém vem, como foi com a minha esposa, alguém amassa a cabeça. Alguém amassa a cabeça dos teus filhos. E o mal entra e tu nem te das conta. Depois só tens de lidar com as consequências. Irmãos, eu já vi a minha esposa. Parece que cada nascimento de um filho nosso é uma situação. Isto aconteceu com o nascimento da terceira filha, no nascimento do filho do meio, Júnior. Eu vi a Jara num hospital, nos cuidados intensivos, com os tubos ligados à boca, com aquele barulho que o Mário estava comigo, o Mário sabe. Aqueles barulhos que vocês ouvem, normalmente ouvimos nos filmes, aquele daquelas máquinas, aquele barulho que angustia o nosso coração, porque tu não sabes se a pessoa vai viver, se vai morrer, se aquela máquina vai parar. Mas eu digo-vos uma coisa, aquilo que nós passamos quando eu deixei que o mal entrasse na minha casa, não é nada comparado. Nada. Eu preferia viver aquele momento da Jara ligada às máquinas, com os tubos enfiados na boca, entre a vida e a morte, do que viver aquilo que vivemos, porque eu não assumi a minha responsabilidade de nutrir a minha esposa. Portanto, homens, temos uma responsabilidade. O orgulho é forte, eu sei. Há muitas coisas por trás. Mas tu estás aqui e tu segues a Deus, ou tu queres seguir a Deus. Deus não te dá hipótese. O mal entra, o engano entra, se nós não aprendemos essa lição prática. Se nós agirmos como este primeiro Adão, pode estar certo. O mal vai entrar. O mal vai dilacerar. O mal vai causar estragos. Tu podes nunca recuperar. Atualmente, dou graças a Deus. Deus, a sua infinita misericórdia, através da sua palavra e da sua graça, tem levantado a minha esposa. Mas eu não consigo deixar de pensar. Se tu tivesses feito o que tu tens de fazer, se tu tivesses feito o que tens de fazer, não passes por isso. Agarra a tua esposa, agarra a tua família, cuida deles. Dinheiro, comida, casa, Deus cuida. Ser fiel, faz o que Ele diz. Deus não diria para tu cuidares, em primeiro lugar, da tua esposa, se Ele não garantisse tudo o que vem por trás. Irmãos, esta lição prática para nós, a nossa prioridade de homens são as nossas esposas. Reparem, Efésios 5, 25 e 26 diz que vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Neste trecho, o Paulo destaca a responsabilidade dos maridos de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Isso implica sacrifício, cuidado e busca pela santificação da esposa. Uma liderança amorosa, cuidadosa, modelada após o exemplo de Cristo. Essa responsabilidade envolve ouvir, apoiar, nutrir e proteger a esposa, assim como Cristo fez com a sua igreja. Tu és um Adão primeiro ou tu és um segundo Adão, enquanto a tua esposa, enquanto a tua casa. Mas, irmãos, há mais lições para nós e eu vou avançar mais rapidamente para que possam ir almoçar. No relato de Gênesis 3, nós vemos que a tentação que levou à queda da humanidade e, consequentemente, a entrada do mal na nossa esfera está diretamente relacionada à busca pelo conhecimento que dá poder. A serpente enganou Eva dizendo que, ao comer do fruto proibido, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, irmãos, não há nenhum pregador que se preze que não use uma palavra em hebraico ou em grego. Então, o meu momento chegou. A palavra hebraica para conhecer é tipo yoder,
É o que está aqui escrito. É um particípio plural masculino com um significado ambíguo. Mas neste caso pode ser traduzido como: vocês serão como os seres divinos, conhecedores do bem e do mal. A serpente faz com que Deus pareça estar a restringir-nos da nossa humanidade plena. Então Eva toma a decisão de dar valor, de dar prioridade aos valores pragmáticos, à aparência estética e aos desejos acima da palavra de Deus. Então essa busca pelo conhecimento e poder que se assemelha ao poder divino foi o que seduziu Eva a desobedecer a Deus. E foi o que fez Adão também tomar da árvore. Irmãos, é o que eu disse no início, não foi por amor. Eu lembro-me de uma vez, quando éramos pequenos, o meu irmão, que é mais novo do que eu, mas pelos vistos mais astuto do que eu, meteu um prego numa tomada. E ele levou o seu grande choque, como é óbvio. Mas ele depois, quando eu aproximei dele, disse-me: toca lá esse prego, Davi. Vais ter uma sensação incrível. Mas eu sabia o que é que ia acontecer. Mas dominado por aquele desejo de ter aquela sensação incrível, o que é que eu fiz? Pimba, toma lá. Acho que até hoje ainda sinto o meu corpo vibrar desse choque. Mas eu fui consumido pelo meu desejo. E foi a mesma coisa que Adão fez. Irmãos, Adão amava tanto a Eva, quando Deus lhe pediu contas. Adão, o que é que aconteceu? O que é que Adão fez? Senhor, foi ela, foi Eva, foi a mulher que tu me deste. Ele não hesitou em atirar Eva para a fogueira. Armstrong afirma o seguinte: o que Adão e Eva buscaram na árvore do conhecimento não era o conhecimento filosófico ou científico tão desejado pelos gregos, mas o conhecimento prático que lhes daria bênção e satisfação. Ou seja, eles não estavam à procura de mais informação, mas eles estavam à procura de fome de poder que vem do conhecimento. Esse conhecimento tem potencial para o bem e para o mal, mas neste caso sabemos para onde estava dirigido essa sede de poder. A essência do pecado não foi somente a desobediência a um mandamento em si, dado por Deus. O pecado original é muito mais profundo do que isso. Na verdade, implica uma mudança radical na cosmovisão do homem. Entre as duas posições expostas na discussão de Gênesis 3, o homem escolheu a cosmovisão da serpente. Adão e Eva enfrentaram uma escolha clara. Acreditariam na palavra de Deus, que representava para eles a própria autoridade de Deus, ou elevariam a sua própria razão acima da palavra de Deus? Quem seria a autoridade final? Deus ou o homem? Agora, os resultados do primeiro pecado manifestaram-se imediatamente na vida deles, na natureza, nos seus corpos. Irmãos, nas Escrituras o pecado, o orgulho, é o pecado mais abominável. O pecado dos anjos que caíram foi justamente o orgulho. E reparem, Deus quis que soubéssemos isso. Eles queriam ser como Deus. O orgulho. Na narrativa da queda, a serpente despertou o quê no coração de Eva? Orgulho. E esse orgulho leva a quê? Leva ao desejo de poder. O primeiro pecado, C.S. Lewis diz o seguinte: a partir do momento em que uma criatura se torna consciente de Deus como Deus e de si mesma como eu, abre-se diante dela a terrível alternativa de escolher entre Deus ou o eu como o centro. Esse pecado é cometido diariamente, quer por nós, quer por crianças. Eu tenho uma criança de 10 meses em casa, como já disse, eu sei como é que é. Agora, reparem no fluxo lógico que nos oferecem as Escrituras e que comprovam este facto. A ambição de Satanás em se elevar acima e igualar-se a Deus revela essa característica fundamental do mal, que é a busca desenfreada pelo poder, pela autonomia, pela liberdade ou pela autoridade. Essa busca por poder pode ser vista como um fio condutor que percorre toda a história bíblica e está ligada à entrada do mal em Gênesis. Então vejamos. Começou com Satanás, quis ser como Deus. Passou a Eva e a Adão, quiseram ser como Deus. Desejaram o poder, o conhecimento que dava poder. Na Torre de Babel foi o que aconteceu. Com Nabucodonosor foi o que aconteceu. Satanás, inclusive, tentou o próprio Jesus com a sede de poder. Quando Jesus foi conduzido ao deserto, Satanás prometeu a Jesus que se tu me adorares, tu prostrares e me adorares, eu vou-te dar isto, eu vou-te dar aquilo, eu vou-te dar mais não sei quê. Irmãos,
A sede de poder tem sido a estratégia seguida pelo diabo para introduzir o mal no mundo. Foi assim com ele, foi assim com Eva, tem sido assim conosco. Reparem, todos os impérios que têm vindo desde lá de trás, inclusive o Império Português, o Império Espanhol, francês, todos motivados pela sede de poder. Tem sido assim ao longo da história da humanidade. O que é que estes grandes ditadores e homens conhecidos na história que têm feito grandes atrocidades são conduzidos por o quê? Pela sede de poder. Querem nomes? Hitler, Stalin, Mao, o homem lá da Coreia do Norte. Hoje em dia, Putin. Tu e eu estamos a pagar, neste momento, as consequências da sede de poder de um homem que quer dominar tudo e todos porque quer. Porque a sede de poder é o que o alimenta. Veja o mal que isto traz. Irmãos, o mundo inteiro sofre por causa do desejo desenfreado de domínio. Por causa do desejo desenfreado de domínio. Adão e Eva representam cada um de nós, cada homem e cada mulher aqui presentes, representam a nossa própria rebelião, os nossos fracassos e a nossa necessidade da graciosa redenção. E porquê é que eu digo isto, irmãos? Porque nós também temos de estar atentos. Não pensem que nós estamos imunes a essa sede de poder. Eu não consigo acreditar que algum de nós esteja, irmão. Porque todos nós temos essa tendência. Porquê? Porque nós estamos em Eva e estamos em Adão. Está dentro de nós. Atenção, irmão. Atenção a essa sede desenfreada. Muitas vezes jogamos no Euromilhões, fazemos apostas, fazemos outro tipo de coisas porque queremos mais dinheiro, queremos mais poder, fazemos este curso, aquele, o outro e tal. Nós queremos mais conhecimento, queremos mais poder. E estas coisas vão nos afastando de Deus. Estas coisas vão trazendo o mal para nós. Atenção às artimanhas do inimigo. Irmãos, atenção àquelas igrejas ou aqueles pregadores que te põem no centro. Porque quando eu estou no centro, é porque eu quero poder, eu quero ser. O que é que vocês acham que igrejas como, eu tenho que dizer nomes, a Universal está cheia de gente. Vocês já viram, nós aqui, por exemplo, normalmente anunciamos, no próximo domingo temos culto. Na Igreja Universal não anunciam isto, anunciam, eu tinha 10 clínicas, vendi e agora tenho 110. Eu tinha 50 lojas, vendi, dei tudo ao Senhor e agora tem 1000. Eles atraem as pessoas pelo desejo do poder. É a estratégia do inimigo, é o mal. Estejamos atentos a isso. Estejam atentos a quem ouvem. Há pregadores, há os coaches, ou não sei o quê, que te põem no centro, que te dizem, eu posso, tu podes, nós podemos, o eu. Porquê? Porque eles sabem que o desejo de poder é a estratégia do inimigo para a entrada do mal, para nos afastar de Deus. Tenham cuidado. Se vocês aqui, se aqui alguém secretamente ouve essa gente, que secretamente frequenta estas igrejas, ou que tem alguma simpatia, parem. A sede de poder afasta-te de Deus. A sede de poder origina o mal. Estas lições, irmãos, temos que trazê-las. É por isso que eu não queria vir aqui despejar lições, despejar informações sobre o mal. Nós temos que extrair estas questões práticas e temos de aplicar. Irmãos, nós temos de ser como Cristo. Como Cristo. Não teve usurpação ser como Deus, o Todo-Poderoso. Ele se esvaziou, foi humilhado na cruz. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos deu o exemplo daquilo que nós devemos seguir. A humildade de Cristo deve ser um modelo a ser seguido por nós. O diabo usa a sede de poder para nos corromper. Tem cuidado. Tem cuidado. Agora, antes passamos para o próximo ponto, que é o último, prometo. Já vão para casa almoçar. Esta última declaração da sede de poder é mais uma prova em como Deus não conhece o mal por experiência. Porque reparem, se o mal é esse fio condutor de sede de poder, Deus nunca poderia perpetrá-lo, porque Deus é o Todo-Poderoso. Não há poder maior do que o Senhor. Então o Senhor não pode almejar a mais nada, porque Ele é tudo.
Se Ele é tudo, como é que Ele vai almejar sede de poder se Ele já tem todo o poder? É impossível. A própria lógica, a própria razão, a própria filosofia, as próprias questões empíricas nos mostram, nos dão um fio condutor, exaltam ao nosso Senhor. Irmãos, vamos agora para aquilo que para mim é o ponto mais importante que nós devemos tirar nesta manhã em relação às lições práticas. É aquela que apela a uma decisão que pode livrar-te do mal para sempre, ou pode condenar-te ao mal para sempre. Pode livrar-te do mal para sempre, ou pode condenar-te ao mal para sempre. Lembram-se do início do nosso tempo, quando eu disse que eu queria focar-me na solução e não tanto no problema? Pois bem, era isto que eu me referia. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amigos e irmãos, aqui nós encontramos o proto-evangelho, ou simplesmente o primeiro evangelho. Hoje contém uma profecia sobre a futura vitória de Cristo sobre o mal. No meio do relato sobre a maldição, Deus faz destacar uma mensagem de esperança. E esta mensagem é Cristo. O verbo que foi traduzido como ferirá tem um significado literal de esmagar ou demolir. Esse verbo sugere um ato decisivo e fatal. No caso da lesão no calcanhar, da descendência da mulher, não resultará em morte definitiva, e nós sabemos. Mas o esmagamento da cabeça da descendência da serpente representa uma derrota total, enquanto a lesão no calcanhar da descendência da mulher, apesar de grave, não é uma derrota. E a nossa esperança reside aí no Senhor Jesus. Esta narrativa simbólica ilustra de maneira impressionante a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz, como é declarado no livro de Isaías, capítulo 23, versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na crucificação, o Senhor Jesus suportou as consequências dos nossos pecados. Ali Ele realizou a nossa expiação através do princípio da substituição, carregando o julgamento divino no lugar do pecador. A cruz representou a derrota final da influência maligna simbolizada pela serpente e a vitória total da descendência da mulher. Essa vitória ainda guarda o cumprimento final do plano eterno de Deus, quando o Messias retornará à terra em poder e grande glória, ocupando o trono de Davi. Ele ocupará esse trono como o último Adão. O problema do mal tem solução, meus irmãos, meus amigos. Esta solução é Cristo. Podemos ter consolo agora, apesar das nossas aflições, quando nós colocamos os nossos olhos no seu sacrifício feito por nós. Podemos ter consolo agora, quando colocamos os nossos olhos na redenção futura e plena. De manhã acontece a história. A minha mãe disse que havia um homem que dizia que tinha uns binóculos tão potentes, se ele mirasse com os binóculos no sábado à tarde, ele conseguiria ver o domingo de manhã a chegar. A nossa visão tem que ser com esses óculos. Temos que ver a redenção em Cristo. Irmãos, as dores de agora tornam-se pequenas. A melhor resposta é mesmo essa, escatológica. Olhos na redenção futura em Cristo. Sabem, alguns sabem, outros não. Minha mãe padece de um problema grave, cancro. E na semana passada ela foi operada para retirar o seio afetado. E enquanto estávamos lá no hospital, na cama, quando eu fui dar o beijinho antes da operação e tudo mais,
Disse: mãe, vamos orar. A minha esperança está em Cristo. A minha segurança está no Senhor, na sua soberania. Mas ao mesmo tempo, na outra cama, havia uma senhora que iria ser operada ao mesmo problema. E a cena que eu vi impactou-me. Eu vi essa senhora ali deitada com o seu marido, perante esse mal. E o marido a ver, e parece que essa senhora, graças a Deus a minha mãe está a recuperar bem, mas parece que essa senhora, o problema dela está um bocadinho mais grave. E esse homem, tudo o que pôde fazer foi beijar intensamente a testa da sua esposa e agarrar a sua mão. E ali ficaram por minutos. Sabem porquê? Porque ele não tinha esperança. A esperança dele residiu num beijo e num aperto de mão. Eu senti-me impelido a ir ter com ele e dizer: oh mãe, há uma esperança maior e essa é Cristo. Não o fiz. Se calhar eu queria respeitar aquele momento que era tão íntimo deles. Mas o mundo lá fora é assim. Não há esperança. A esperança deles reside num beijo na testa. E num apertar de mãos. Quão triste é isto? Irmãos, nós temos a Cristo, que já venceu o mal, que irá esmagar o mal. A solução para o mal é Cristo. Tu tens a Cristo. Tu conheces a Cristo. Ele hoje oferece a vitória sobre o mal. Irmãos, não foquemos a nossa mente em pensar nas coisas que nós não devemos pensar. São da esfera celestial. O problema do mal é que nós focamos no mal e nós não focamos na solução. A solução já está garantida. Reparem que no meio de toda esta tragédia que nos é exposta em Gênesis 3, Deus provê a solução, um raio de luz no meio do mal. Irmãos, a tua esperança é um beijo na testa. Ou a tua esperança é Cristo. Tu estás do lado dos que vão ficar para sempre no mal, ou do lado daqueles que na graça do Senhor, na graça de Cristo, venceram o mal. Onde é que tu estás? Nós não podemos deixar de pensar nisto. Nós não podemos deixar de extrair esta lição prática, que é a esperança em Cristo, o nosso Salvador. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Cabe a cada um refletir, decidir, ver onde está. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz Mateus 11, 22. Nesse contexto, Jesus está a falar a uma multidão e oferecendo conforto àqueles que estavam enfrentando dificuldades, fardos pesados e preocupações da vida. Ele os convidou a aproximarem-se de Deus para encontrarem descanso e alívio das suas aflições. Esta passagem é um convite para confiar em Jesus como Salvador e Senhor, buscando o descanso nele. Se tu estás aqui, entretanto, e ainda ousas questionar a Deus, infelizmente nós não temos o tempo, mas eu poderia ler, eu convido-te a ler Jó 38, capítulo 38 ao capítulo 42. Vê a resposta de Deus. Vê a resposta de Deus. Irmãos, gostaria de terminar o nosso tempo com uma citação de Martinho Lutero. Vamos nos manter afastados destas questões abstratas e considerar a vontade de Deus, tal e qual como nos foi revelada. Senhor, louvado seja o teu nome pela vitória sobre o mal através de Cristo. Senhor, todos os que estão nesta sala hoje possam pôr-se do lado dos vencedores em Cristo e que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor, no meio dos nossos sofrimentos. Nós sabemos que a vitória já foi providenciada em Cristo e a vitória será total no dia de Cristo. Senhor, leva-nos em bem para as nossas casas, dá-nos o resto de uma boa tarde, uma boa semana, e
que as nossas vidas possam refletir a glória em nome de Jesus. Amém.